Olá pessoal, saudações, boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Eu sou Magno Constantino, para quem não me conhece ainda. Hoje é dia 22 de março de 2020, agora são exatamente 23 horas e 25 minutos, horário de Brasília. O nome dessa live é aos senhores pais, responsáveis, colegas de trabalho e alunos maiores de 18 anos. Porque essa live é dedicada e destinada a essas pessoas. Eu espero não me perder na, no meu discurso, porque eu confesso que estou fazendo essa live contra gosto, contra a minha vontade, mas em especial para preservar a imagem e as pessoas que eu amo e principalmente a minha missão espiritual. Primeiro, eu vou ter que falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre as minhas origens, quem eu sou, de onde eu vim, né? Um pouco da minha vida, tanto acadêmica quanto profissional. E no decorrer da live vocês vão entender quais foram as razões e os motivos que me obrigaram a estar expondo isso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, embora pública, extremamente reservado quanto à minha vida pessoal. Mas a segurança de pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu admiro e que eu quero muito bem está em jogo. E eu, como um bom ariano e um bom cidadão que sei exatamente quais são os meus direitos, os meus deveres, eu estou aqui para fazê-los valer e para resguardar os meus direitos. Pois bem, quem sou eu? Eu sou Magno Constantino, eu nasci no dia 10 de abril, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Há um tempo eu não costumo revelar a idade, é por uma questão pessoal mesmo, não sinto que isso é importante. Comecei a trabalhar desde muito jovem. Eu me lembro que eu devia ter uns 14 para 15 anos. Eu fui em uma creche que tinha no final da minha rua, lá em Minas, e pedi uma oportunidade de emprego, né? E naquela época era tudo muito difícil e então eu consegui uma vaga de emprego, porém voluntário, sem ganhar nada, para ser monitor de uma creche, ajudando a cuidar das crianças, a entreter as crianças no período que elas estivessem aguardando, né, o retorno dos pais. Fiz isso com maestria, como tudo que eu me proponho a fazer. Em seguida, minha mãe abriu um trailer, né, onde servia lanches e bebidas, e nos finais de semana, em algumas vezes na semana, também eu prestava esse serviço no trailer. Muitas vezes. E desse serviço, que já não era mais voluntário, eu consegui comprar a minha primeira bicicleta, o meu primeiro celular, que era um Nokia 3310, que na época era uma febre. Consegui comprar o meu computador, na época o Windows 94. Nunca fiz um curso de informática na vida. Eu aprendi a mexer no computador sozinho. Nós tínhamos um técnico, uma pessoa específica que prestava serviços para nós, serviços de informática, eu ficava próximo, observava, para justamente ter uma
um aprendizado pela observação, e é lógico, no fim, a gente economizar com os gastos que a gente estava tendo, porque uma pessoa inexperiente diante de um computador, com certeza iria trazer danos ao computador, né? E não foi diferente comigo. Foram diversas vezes que a gente precisou chamar esse técnico. E então eu fui aprendendo sozinho, observando, vendo, né, como que manipulava. E, enfim, dessa parte do computador que eu quero dizer é que já com 15 anos eu já dava aula de informática, justamente por naquela época ter acesso ao computador, já tinha acesso à internet e eu também já tinha um pouco de domínio, então era uma coisa, era quase que um bem muito valioso você ter um computador e saber operá-lo então era mais ainda, né? Então eu peguei e comecei a dar aula de informática, isso aos 15 anos de idade. Se a gente for comparar dos 15 para hoje, tem, né, os curiosos, questão de idade, tem mais ou menos 18 anos. Bem, mas onde eu quero chegar? Depois disso, nós mudamos, eu e família saímos de Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí veio a minha mãe, meu padrasto, a minha avó e as minhas duas irmãs. Nós saímos de Belo Horizonte, Minas Gerais, e desde então estamos aqui no entorno de Brasília, em Lusiânia de Goiás, há mais ou menos 13 anos. Tem muita gente conhecida na live assistindo e pode corroborar com tudo que eu estou dizendo. E eu fiz uma pauta aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir seguir essa pauta, então eu vou deixar falar aqui do coração, porque essa live se faz necessária, né? Então, meu histórico profissional, desde então eu não parei a dar aula de informática aqui, dei aula no Instituto Alfa, que não existe mais. O Instituto Alfa, eu dava aula de informática durante o dia, consegui uma bolsa para fazer o curso de cabeleireiro, tanto para mim quanto para minha mãe. Nós fizemos o curso de cabeleireiro. No ano seguinte, a professora teve problemas, eu a substituí dando aula de cabeleireiro. Trabalhei em um salão aqui em 2 salões aqui no Jardim Gá. E eu não quero citar nomes, eu não acho necessário citar vários nomes aqui como referência, até para não envolver outras pessoas que não têm sequer noção do que está acontecendo e o porquê eu estou fazendo essa live. Enfim, com a necessidade de aprender informática sozinho, eu acabei tendo um pouco de autonomia no inglês e gostei bastante. Isso me fez estudar também o espanhol, o italiano, um pouquinho do francês. Hoje estudo alemão nas horas vagas. Basicamente eu tenho domínio em mais de 5 idiomas. É um domínio razoável, tá? Nada fluente. Com 15 anos de idade eu publiquei o meu primeiro livro. Ele se chamava Wicca para Gays. Era um PDF que eu disponibilizei gratuitamente na rede, na época. Eu já escrevia sites, blogs. Acho que a minha voz está até um pouco carregada, mas porque isso daqui é um desabafo e ao mesmo tempo uma indignação. Esse daqui é um dos meus livros, Wicca, Perguntas e Respostas, pela editora Autografia. Esse livro é recente, ele não é tão antigo assim. Ele é de 2016, mas ele é só um dos mais de 56 livros que eu tenho publicado e que estão disponíveis na plataforma Clube dos Autores, ao qual eu sou escritor há mais de 10 anos.
Estudei, concluí o meu ensino médio aqui, aqui no Jardingá, em Lusiânia de Goiás. No ano seguinte, eu substituí a minha professora de inglês. Ela fez a recomendação à escola que me contratasse, porque o contrato dela não perduraria para o próximo ano. E assim a escola fez, graças ao meu histórico como bom aluno, graças ao meu histórico de boa conduta, graças ao meu histórico de uma reputação ilibada. Nesse mesmo ano, eu me matriculei no curso de jornalismo, porém, houve a queda do diploma de jornalista e, portanto, eu tranquei a faculdade, basicamente desisti do curso para seguir uma carreira autônoma. Mas para me resguardar, em Brasília, no dia 8 de agosto de 2013, eu consegui a minha DRT, tá aqui. DRT, vou tentar mostrar só o carimbo. Não sei se vai ficar visível para vocês. Tá aqui, Magno Henrique Constantino foi registrado como jornalista na função de jornalista sobre o número 0010220/DF em 6/8/2013. Então tá aqui a minha DRT de jornalista, o que me permite atuar como jornalista. Bem, então estava como professor e em casa atuava como jornalista, escrevendo para sites, para blogs, para páginas e também, principalmente, os meus livros, né, nas horas vagas, que escrever é o meu hobby. Deixa eu ver onde eu parei. E aí estava como professor, acabei fazendo a faculdade de Gestão de Recursos Humanos na Unicesumar, o qual eu concluí no ano de 2015. Estava atuando na secretaria, no setor de registros e diploma de uma universidade. Cheguei a trabalhar como estagiário na própria Unicesumar, universidade ao qual me formei em Gestão de Recursos Humanos. Me matriculei em Psicologia Organizacional, especialização pós. Então, assim, para não me perder cronologicamente, porque isso com certeza vai ser possível, eu não sou muito bom em datas, por isso eu desisti de comemorar aniversário. Eu sou formado em Gestão de Recursos Humanos, licenciatura em Educação Física. O RH é pela Unicesumar, a Educação Física é pela ISED-FAVED, do grupo ProMinas. E atualmente faço a licenciatura em Filosofia pela FATEC. Tenho as especializações, tenho pós-graduação em Psicologia Organizacional, Direito do Trabalho, Gestão Pública, Gestão de Pessoas e Psicoterapia. Bem, então eu sou professor há mais de 10 anos. Ministrei aulas no Instituto Educacional Vitória, IEV Cursos, Instituto Alfa, para um projeto social que tinha no município aqui de Lusiânia, chamado Ação Brasil, algo assim. Mentira, Escola Aberta. Ação Brasil era um outro projeto, também dos finais de semana. Ministrei aula na Microlins, na Profissões Cursos. Na Microlins eu dei cursos de gestão, né? Gestão administrativa e de pessoas. Na Profissões Cursos eu dei aula para... nossa, é muita coisa. Eu dei aula para EJA, dei aula para preparatório no Enem e aula de gestão também de pessoas, né? Gestão
administrativa. Fiquei um tempo também, uns 2, 3 anos, na Via Educação, antiga Futura, para quem conhece. Lá eu dei aula para preparatório militar, dei aula de gestão de gestão administrativa e de pessoas e dei aula de inglês básico. Recentemente também dei aula para IAFP, cursos, dei aula de inglês básico e intermediário. Atualmente eu tenho uma plataforma de cursos, duas plataformas de cursos online, de cursos voltados apenas ao esoterismo, misticismo, magia, Wicca, paganismo, e uma outra voltada para profissionalização. Bem, que é a MC Cursos, né? A outra é a Sala Mística e essa é a MC Cursos. Pode parecer que eu estou sendo extenso demais em falar de mim mesmo, mas se faz necessário. Então, da minha formação acadêmica, atualmente eu faço mestrado e doutorado em psicologia organizacional. Eu faço numa instituição fora do Brasil. Eu fui aprovado com bolsa. Todas as minhas graduações anteriores foram em instituições particulares, sem bolsa. O meu currículo está disponível para você consultar na plataforma Lattes. Eu fui professor do ensino superior, eu dei aula para alunos do curso de fisioterapia, licenciatura em educação física, bacharel em fisioterapia, licenciatura em educação física e também aos bacharéis de educação física no primeiro e segundo semestre de 2019 na Unidesc. E atualmente estou como professor do ensino básico em uma escola pública aqui da minha região e também em uma escola particular aos sábados, dando aula de gestão de pessoas. Eu não quero envolver esses nomes ainda, né? Se for necessário, eu farei isso com maior tranquilidade. Mas o que me leva a estar aqui contando um pouco da minha história e da minha trajetória para você é exatamente o título desse vídeo, né? Aos pais, responsáveis, colegas de trabalho e alunos maiores de 18 anos. Eu venho sofrendo algumas perseguições por parte de cristãos protestantes, desde que eu entrei para a educação básica. Eu já tive experiências anteriores no ano de 2009 e no ano de 2014. E eu venho sofrendo perseguições por parte desses pais. Então, tudo que eu falo, todas as minhas citações em sala de aula tem sido motivo para especularem a minha vida. Eu tive o meu CPF invadido, eu tive contas das redes sociais invadidas, em uma determinada turma, porque eu não quis revelar a minha idade, eles se sentiram no direito de vasculhar a minha vida, encontraram alguma coisa no sentido de documento e com esse documento conseguiram descobrir o meu ano e até o meu celular. Isso tudo me obrigou, contra a minha vontade, a abrir um boletim de ocorrências, porque eu prezo pelas pessoas que eu amo. Atualmente, independente desse curso aqui, o professor Magno ele tem uma vida anterior, né, à vida de professor e uma vida externa. Então, eu sou, sim, de matriz africana, eu sou mago, eu sou bruxo, não me considero religioso, não é à toa que sou dirigente de um templo chamado Ordem Mística do Rei Salomão, situado no Jardim Gá, Lusiânia, Goiás. Esse templo tem outras filiais espalhadas pelo Brasil, em especial Valparaíso, Ocidental, Brasília, Patos de Minas e Manaus. E eu não tenho nada a esconder,
né? Se você jogar Magno Constantino no Google, esse que vos fala, só perde para o imperador de Roma, né? Porque os demais conteúdos, você vai ver a minha foto, o meu canal do YouTube, o meu templo, os meus livros ou o meu currículo. Não há nada que me desabone. Se você me encontrar no Jus Brasil, é porque em uma das instituições que eu trabalhei, eu era preposto, então eu representava a empresa nas audiências cíveis e trabalhistas. Então, obviamente, meu nome deve aparecer também nessa questão jurídica. Mas a minha reputação é ilibada, eu não devo nada nem ninguém. E justamente por ser um dirigente espiritualista, por ser místico, eu preciso fazer essa live porque eu preciso mostrar aos meus protegidos, né, que eu os trato e os tenho como filhos, que são os adeptos místicos aqui do templo ao qual eu estou agora, né? Eu quero mostrar exatamente que a gente não precisa ter medo, tá? Nós vivemos em um país laico e o que me garante essa laicidade do país é a liberdade religiosa garantida na Constituição de 1988, no artigo 5º, em seu 6º inciso, que afirma o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantidas na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então aqui, para você que não entende um pouquinho de lei, aqui diz que eu tenho liberdade religiosa, eu posso acreditar no que eu quiser ou não acreditar também. Eu sou livre para isso, tá? Desde então, esses alunos, ou esses pais, ou esses colegas de trabalho têm especulado demais a minha vida, tanto no ambiente escolar quanto fora, e eu temo pela segurança das pessoas que eu amo. Por mim não, porque eu não tenho medo de nada. Mas as pessoas que frequentam o templo, ou os meus familiares, ou os meus amigos, é por eles que eu estou fazendo essa live. Porque quem me conhece sabe que a minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder, nem de você que está assistindo, nem de ninguém. Todas as pessoas que quiserem me conhecer, o meu WhatsApp está espalhado nas redes sociais. Então, eu sou uma pessoa 100% acessível, humilde, trabalhador. Não ando, né, em carro importado para cima e para baixo. Não que isso seja um problema, pelo contrário. Acredito que quem teve a posse de um carro importado é porque trabalhou para isso. Mas eu só quero dizer que eu sou um cidadão tão simples, humilde e pagador de impostos quanto você que está me assistindo. Só que eu não quero que isso continue acontecendo. Eu não quero ter a minha privacidade invadida como tem acontecido. Eu não tinha obrigação nenhuma de estar fazendo esse vídeo, porque eu não devo satisfação a ninguém. Porém, como eu disse e repito, as pessoas que eu amo e aos membros aqui do templo, da Ordem Mística do Rei Salomão, se faz necessário essa explanação. Se faz necessário essa exposição, porque eu não vou me abaixar para preconceito, tá? A Inquisição acabou tem mais de 2 séculos. E eu não vou voltar para a senzala, ou eu não vou ser exposto na fogueira em praça pública. Essa vassoura aqui, ó, que você tá vendo, é a vassoura que as minhas ancestrais utilizavam. É, isso mesmo. As bruxas. Eu sou bruxa. Eu me declaro bruxo sem qualquer medo ou problema. Porque o meu currículo, o profissional magno, não mistura as coisas, como a sua ignorância muitas das vezes faz. Agora, se você é bom, talvez se eu estivesse pregando Bíblia dentro de sala de aula, eu não estaria sendo perseguido, né? Talvez por isso. Talvez esteja sendo perseguido porque eu falo com muita eloquência, às vezes que o currículo escolar me pede, eu falo com bastante eloquência sobre a Inquisição, porque posso falar sobre isso. Porque tenho
condições de poder falar sobre isso, porque estudei o bastante para poder falar sobre isso. E as minhas ancestrais foram quem viveram na pele a tortura, a perseguição e a insanidade de ditos religiosos em nome de uma ideologia ou de um livro sagrado. Queimaram, torturaram, abusaram e coisas muito piores. Com mulheres que muitas das vezes nem fé ou crença tinha em nada e morreram acusadas de bruxaria. Nós não vivemos mais na Inquisição. Nós não vivemos mais na época das fogueiras. E eu estou fazendo esse vídeo que, independente da sua fé, você é livre para, inclusive, não ter fé nenhuma. Mas, se eu estivesse pregando a Bíblia em sala de aula, essas pessoas, esse grupo específico, não estaria especulando a minha vida. Deixa eu só mostrar para vocês que ignorante eu não sou. Eu já fui cristão durante o período da minha vida. Agradeço por ter conhecido ou percebido outras formas de fé, outras formas de religião, porque, infelizmente, nos lugares que eu passei, eu vi muita hipocrisia. Muita hipocrisia de ditos cristãos que seguem o Cristo. Essa é a base do cristianismo, é seguir o Cristo. Serem hipócritas, mesquinhos, e envergonharem as mensagens que Jesus deixou quando foi crucificado por todos. E em Mateus 22, versículo 39, diz o seguinte: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso daqui que se encerra a máxima do cara que morreu por você. Amar ao próximo como a ti mesmo. E o que eu tenho visto é que você ama o próximo se o próximo for da sua congregação, se ele lê a Bíblia que você lê, se ele segue a mesma placa religiosa que você segue. O nome disso é hipocrisia. O que vocês passam é de meros fariseus, hipócritas e medíocres, que gostam de estar dentro da igreja utilizando a Bíblia para esconder os seus preconceitos, a sua arrogância e principalmente a sua intolerância. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar, eu não vou abaixar para nenhuma fé ou crença. Nós vivemos em um país laico e eu vou manter a minha fé sim. Só que eu nunca misturei a minha vida religiosa ou a minha vida espiritual com a minha vida profissional. O meu currículo está na plataforma Lattes. São mais de 3 páginas. A última vez que eu calculei, eu tenho mais de 300 certificados de cursos de capacitação profissional. São mais de 5 idiomas. São mais de 3 faculdades, mais de 5 pós-graduação e agora eu estou no mestrado e doutorado. Querem brigar? Nós vamos brigar, mas na justiça e com decência. Porque eu não vou na porta da tua casa para pregar a minha ideologia religiosa ou filosófica. Eu não vou na porta da tua congregação para poder levar a minha palavra, para poder impor ou expor a minha ideia religiosa ou o que eu penso de vida. Portanto, eu exijo respeito. Eu exijo respeito e exijo principalmente que pare essas especulações a meu respeito. O que você quiser saber, pegue o meu WhatsApp e entre em contato comigo. Eu estou atualmente dando aula de filosofia. O primeiro bimestre de filosofia exige que no currículo que eu fale sobre filosofia cristã. E eu estou falando justamente sobre a patrística e a escolástica. E há pais de alunos que se incomodaram quando eu citei que o cristianismo tem cerca de 2000 e poucos anos. E eles não concordaram com essa afirmação. Não sou eu que afirmo, meu bem, é o que está na história. Vai estudar. Eu tenho que dar conta do conteúdo para o seu filho ou para a pessoa ao qual você é responsável que frequenta a educação básica. Se você precisa, todos vocês, pais, responsáveis e colegas de trabalho, estão devidamente convidados a virem assistir as minhas aulas. Desde que a direção libere,
obviamente, né? E desde que venham com respeito. Sabe por quê? Porque eu não estou pregando filosofia religiosa dentro de sala de aula. Eu não estou impondo a minha fé dentro de sala de aula. Portanto, eu exijo respeito. Eu não sou leigo, eu não sou idiota e eu não vou voltar com o meu povo para a senzala e nós também não vamos subir para o púlpito da fogueira para sermos queimados vivos como foi no passado, no período da Inquisição. Então, engula a sua intolerância e respeite a diversidade religiosa, respeite as diferenças, respeite principalmente aquele que não quer ter religião nenhuma. É um direito dele. Nós vivemos em um Brasil, em um país laico. E você, se a sua fé te basta tanto, você que se diz cristão, né? O canelinha de fogo, que ó, Mateus 22, 39 para você. Tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. E o amor começa primeiro com respeito, tolerância, empatia, ok? Tenta aprender pelo menos isso que Jesus disse. Tenta aprender só isso que Jesus disse e pôr em prática. Se é que você acredita no céu, ou talvez você mereça mesmo o inferno. Forte abraço para vocês. Eu peço desculpa ao pessoal do meu perfil por estar fazendo esse tipo de live aqui. Não é do meu interesse. Espero que não precise se repetir. Mas eu queria e preciso dar essa satisfação, sim, em especial às mais de 50 pessoas que frequentam aqui o templo e que eu sou responsável espiritual por elas. Portanto, faço isso por cada filho, por cada consulente, por cada visitante, por cada parente de consulente, parente de filho que vem aqui no templo. Tá? Então fica aí o meu recado. Aproveita esse período de reclusão em casa, vai fazer uma reforma íntima, vai cuidar da sua vida, lavar a sua louça, vai ler a tua Bíblia um pouquinho mais e aprender um pouco sobre respeito e empatia, tá bom? Não permita que o cara lá de cima tenha sido crucificado em vão. Ele só pregou amor. E por isso, só por ter pregado amor, ele é quem foi pregado na cruz. Coisa que os cristãos, boa parte deles ainda não compreenderam, não entenderam. Então fica aqui o meu axé, o meu motumbá, o meu saravá, o meu namastê, para cada um de vocês que estiverem assistindo, tá? O Deus e o sagrado que habita em mim saúda, respeita e aceita o sagrado que habita em você. E assim a gente vive em paz e fraternidade, respeitando o nosso próximo e tendo empatia com o irmão. Um abraço magnífico, um super beijo para vocês e até a próxima.